Boa noite, gente. Boa noite. Eu tenho o hábito de ir andando, tá? A minha forma de apresentar, talvez dessa forma fique um pouco melhor. A gente vai falar um pouquinho sobre as doenças. Papo chato, né? Papo difícil. Mas nós vamos falar sobre doenças físicas, doenças espirituais, doenças energéticas e aonde elas convergem, aonde elas estão juntas. Por que elas estão juntas? Às vezes passamos a vida, eu tenho um problema que nenhum médico descobre. Não consigo entender onde que está essa doença. Quando a gente começa a analisar a nós mesmos, a observar o nosso cotidiano, a observar o que fazemos por nós, a gente começa a entender um pouquinho. O que nós vamos conversar? Somos espíritos. Agora temos carne. Mas ninguém vai morrer. Isso é a coisa mais tranquila. A gente sabe que o nosso corpo, essa roupagem, ela vai sair. Mas somos espírito. E um espírito que não morre, que está sempre em aprendizado. Quantas vidas vivemos? Quantos momentos já passamos em tantas outras encarnações? Qual foi o processo evolutivo de cada um? Alguém sabe? Acredito que não. Então, estamos aqui porque não somos seres perfeitos. Estamos aqui em aprendizado. Estamos aqui em completo aprendizado. E quando estamos numa aula, o que acontece? A gente precisa fazer uma provinha. A gente precisa fazer uma prova oral, escrita, não importa. E as provas da vida são a consequência disso, daquilo que vivemos. Quando estávamos lá no nosso plano, dizemos, poxa, eu quero voltar para a Terra. Eu já aprendi aqui, eu já estudei, eu já entendi o meu processo, eu já entendi uma parte dos meus erros e eu gostaria de vir para melhorar. Eu gostaria de vir para experienciar de outra forma e fazer melhor. Aí quando nascemos, graças a Deus esquecemos das nossas falhas, dos nossos erros. E aí começamos tudo de novo. Normalmente na nossa família vêm as pessoas, não os nossos amores, vêm as pessoas das nossas afinidades para tratamento. Não vai vir só as pessoas que a gente gosta, vamos vir, né? Aquelas panelinhas que a gente cria no trabalho lá, não, vai só as nossas amigas aqui, nós vamos... Não é nada disso. Nós viemos aqui para aprender com aquele do nosso desagrado, para aprender a perdoar, para aprender a amar, para aprender a lidar com os nossos defeitos e ter resiliência perante o defeito do outro. Isso é crescimento espiritual. Isso é a forma que a nossa vida precisa passar. Então passamos pela vida e Jesus nos diz assim, está lá no Evangelho, estando Jesus à mesa, em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-os, disseram aos discípulos, como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoa de má vida? Por quê? E Jesus respondeu, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Precisa de médico, todos nós, que estamos aqui encarnados, tentando entender um pouco dessa lógica da vida. Tentando entender por que aconteceu isso ou aquilo comigo. Por que o outro é feliz e eu não consigo encontrar minha felicidade? Porque você busca na vida a sua felicidade.
E a sua felicidade não está. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. E a felicidade não é desta vida. Então nós viemos em aprendizado. Nós viemos trazer um pouquinho mais de luz na nossa caminhada. Em quantas famílias, vejamos, se nós não nascemos com os nossos afetos, nascemos com os desafetos. E já pensou como vai ser difícil para uma mãe que vai ter um filho e esse filho em outra vida, em uma outra existência, foi o seu algoz? Como é que você vai aprender a amar essa criança? Aquela mãe difícil, aquela mãe conflitosa, aquele pai soberano, como é que você vai amar essas pessoas? Entendendo que você veio para aprender. Aprender a ter resiliência é aprender a entregar a nossa vida realmente aos desígnios de Deus. Então vamos lá. Eu cresci numa família difícil, uma família muito difícil, muitos irmãos, muitas brigas, pai e mãe brigando, pai que bebia, não sei. E aí você cresce. E você, o que você quer dessa vida para você? Uma vida diferente. Mas qual foi o exemplo? Qual foi o exemplo que você vivenciou? E aí, as más condutas começam a aparecer em todos nós. Não é porque eu tive um pai algoz que eu preciso ser, mas eu começo a mostrar um pouco disso. Quantas vezes você se depara, quem aqui é mãe ou pai, vendo você mesmo falar para o seu filho aquilo que você odiava que falassem para você quando você era o filho? Porque enquanto crianças, adolescentes, achamos que o mundo nos pertence. E quando crescemos, começamos a perceber que não era bem assim. E aí começam a surgir os problemas familiares, as brigas. Como lidar? Como entender por que eu não consigo fazer diferente? Uma das coisas que eu falo sempre, que todo ser humano, ele precisa de terapia e drenagem linfática. O que quer dizer? Terapia, fazer uma conversa, um atendimento fraterno, conversar com uma pessoa sensata, que não vai falar aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa. Drenagem linfática é uma limpeza interior, vamos tirar os nossos venenos. Por que adoecemos? Porque deixamos o nosso corpo envenenar-se. E ninguém nos envenena. Nós mesmos. Ai, meu Deus, no trabalho tem um monte de coisa que está me angustiando, que está me fazendo mal. E você não fala, você silencia. Sua garganta, esôfago, estômago vão sofrer. Uma mágoa antiga, uma mágoa muito profunda que você não quer dividir, o seu pulmão vai adoecer, você vai ter gripe constante, você vai ter pneumonia constante. Eu não perdoo, de jeito nenhum, o que me fizeram, eu não desculpo. A pessoa tem que me pedir desculpa, porque senão eu não desculpo. Seus rins intoxicam. Então você não está fazendo mal para o outro, você está fazendo mal para você. Hoje vivemos numa sociedade que está aí a média de 80, 90 anos. Com 50, 60 estamos nos aposentando. E o resto do nosso tempo? Estamos nos preparando para essa época depois? Estamos nos preparando para muitos e muitos anos? Ah, não, eu já estou velho. Coitado quem pensa assim. Tem muita coisa para ser vivida. Muita coisa ainda para a gente digerir, para a gente entender, para a gente desmistificar dentro de nós mesmos. Então, as nossas doenças
são causadas pelo nosso próprio livre-arbítrio. Nós aceitamos, nós permitimos que isso aconteça. Quando eu me liberto da revolta, da indignação, fale o que você precisa falar, sem ofender. Se você não vai falar, então esquece o assunto. Ah, mas a minha esposa há quase 20 anos atrás me fez isso e eu não desculpo. Vamos lá. Não é dessa forma que você vai conseguir ter uma boa vida. Não é dessa forma que você vai conseguir ter saúde, nem física, nem emocional. Estamos aqui realmente em aprendizado, em constante vigília sobre os nossos pensamentos. E tá aí cheio de espírito zombeteiro para chegar no teu ouvido quando você baixa a tua energia um pouquinho para dizer assim, ah, tu viu? Aquele ali tá falando mal de ti. Aquele ali tá fazendo. Quantas vezes nós estamos com um humor mais ou menos assim, né? E de repente a gente já fica numa irritação, já sai braba, já sai incomodada, já sai indignada com alguma coisa. Você nem sabe. Estão usando você? Não. Porque eles só conseguem chegar na sua energia quando você baixa a tua energia. Quando você permite ser incomodado por eles. Então, no momento de incômodo, de tristeza, de amargura, de indelicadeza com o seu espírito, reze. Reze. Peça a Deus proteção, mude o teu campo energético, mude a energia que você está nesse momento. E você verá a transformação acontecendo. Quando a gente reclama, a gente reclama. A gente pede para voltar de novo. Reclama. Então não reclame, modifique, altere, mude o seu projeto, mude o teu processo, mude a forma. Eu sou terapeuta e todos os dias eu escuto, ai, porque eu não aguento mais o meu trabalho. Então vamos pedir demissão? Ai, não, eu preciso de mais isso. Então vamos acertar aquilo que você vive. Pare de reclamar do teu trabalho. Não é o teu trabalho que te adoece. É a sua falta de comprometimento com aquilo que você se comprometeu no dia que você assinou dizendo que ia trabalhar. Então, meu salário é baixo. Você não tinha visto isso quando você assinou lá o documentinho dizendo que aquilo ali era o teu salário? Não olhou? Então a gente ou aceita ou melhora-se. Vou contar uma historinha para vocês. O João trabalhava numa empresa há 15 anos. O patrão, o dono da empresa, era um homem muito justo, muito de Deus. Mas o João estava ali há 15 anos fazendo o mesmo trabalho. Há 15 anos. E entrou o José. Com um ano na firma, começou a modificar um monte de coisa. E o João começou a se indignar. Foi falar com o chefe. Chefe, eu soube que você tem uma vaga em aberto de promoção, eu quero esse trabalho para mim. Ele, ok. Então vamos fazer o seguinte, você vai lá na quitanda e pergunta se eles têm laranja, que eu quero botar laranja de sobremesa para toda a equipe. Ok. Lá foi o João. Voltou, e aí? Sim, eles têm laranja. Ok. Ô José, eu quero colocar laranja de sobremesa aqui para a equipe. Você vai lá na quitanda para saber se eles têm laranja? Lá foi o José. E aí, José, eles têm laranja? Tem sim.
Se a gente comprar por caixa, eles entregam aqui. O quilo custa tanto. Se a gente comprar mensal, eles fazem para pagar mensal também. E eles dão um desconto também, e eles também têm maçã, eles têm banana, eles têm abacaxi, eles podem mandar a fruta descascada. Quem ganhou a promoção? Quem estava há 15 anos na empresa fazendo a mesma coisa e se acomodou? Ou o José, que tinha uma visão um pouco mais ampla e queria fazer também benefício para a empresa e para a própria equipe? Então, reflitamos. Hoje, uma das maiores doenças de afastamento médico é por trabalho. As doenças neurológicas, a bipolaridade, ela está se estendendo muito em doenças neurológicas e afastamento de trabalho por conta disso. Mas será até que ponto o problema é da empresa ou é a nossa falta de capacidade de interagir? Porque se estamos descontentes, a gente tem a opção de seguir em frente sem machucar a nossa saúde. Vamos procurar outra forma. Vamos procurar outro destino. Quando viemos para essa terra de prova e expiação, nós viemos para crescer, para fazer diferente, para sermos melhores, para termos mais energia, mais alegria, para encararmos o mundo sabendo que estamos aqui em aprendizado. Quando crianças, hoje as crianças não são mais quase ensinadas, o que fica para elas é a escola e a tela. Não temos mais tempo para os nossos filhos. Não convivemos mais na sociedade como um grupo. Então, como trabalharmos essa sociedade hoje? Nos grupos pequenos, né? Jesus já dizia, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Fazemos o Evangelho no nosso lar? Quando o dia está difícil, você se reúne com o seu parceiro, sua parceira e diga, vamos rezar? Vamos trazer um pouquinho de Deus para dentro do nosso lar, para trazer um pouco de alegria? Ou nos entupimos de remédio e vamos dormir? Procuramos médico para buscar remédio, não para buscar cura. Então, o que estamos fazendo com o nosso corpo? Que é templo sagrado de Deus. O que estamos fazendo com o nosso espírito? Deixando ele à deriva? Cadê o abraço? Cadê o carinho? Cadê a mão estendida? Cadê a gentileza que hoje encontramos cada vez menos? Todos pegaram uma folhinha com um papelzinho e uma caneta? Quem não pegou, só chamar aí que as meninas entregam. Eu quero que vocês escrevam. Olha como é simplesinha a florzinha. Nascemos simples e essa florzinha representa cada um de nós. Poderia ter feito uma flor bem bonitinha para trazer, mas eu quis trazer, e sempre faço isso, para mostrar que somos simples, somos frágeis. Se amassar, pronto. Mas nós também somos fortes quando nos permitimos. E eu queria que vocês fizessem o nomezinho de vocês no miolinho dessa florzinha. No miolo dessa flor, escrevam o nome de vocês.
Após escrever o nome, eu quero que vocês enumerem na ordem que vocês quiserem essas pétalas do 1 até o 5. Cada pétala tem que ter um número. E vocês vão escrever esse número conforme aleatório, conforme vocês quiserem. E agora, eu quero que vocês pensem antes de escrever, fechem os olhos e reflitam. Quais são as pessoas mais importantes da vida de vocês? Não só da vida, pode ser, o meu trabalho é imensamente importante. A minha avó, pessoas encarnadas, tá, gente? A minha avó, a minha mãe, um nome por cada pétala. Não pode botar minha família numa pétala, meu trabalho na outra. Uma só, tá? Um nomezinho só por cada pétala. Cada um escreva o seu no seu tempo. Todos escreveram? Agora, uma das coisas que mais é importante hoje para a nossa saúde física e emocional são os relacionamentos. Os relacionamentos, eles se tornaram a grande cura da humanidade. Então, quantas vezes nós paramos? Hoje eu vou lá na casa de qualquer nome desse daí. Eu vou lá passar na padaria, comprar uma bolachinha. Vou lá na casa de tal pessoa, vou sentar com ela, vou tomar um café, conversar, tricotar um pouquinho, né? Conversar. Quantas vezes fizemos isso? Num dia de sol, num dia de chuva? Não nos comprometemos com a nossa vida, com os nossos compromissos. Nós agendamos muito mais do que as nossas 24 horas permitem. Aí quando chega num dia de desencarne, eu largo tudo, porque eu tenho que ir lá. Prestar socorro ao quê? Aquele casco vazio? Por que tem mais flores lá no cemitério do que em cima da mesa das pessoas que a gente ama? Quantas vezes levamos flor para as pessoas que a gente gosta? Uma bolachinha, uma conversa, uma tarde agradável, maravilhosa. Nos comprometemos com exercícios que não enobrecem a nossa alma, que não nos traz gentileza interior. Preocupados no nosso cotidiano, nosso problema vai continuar lá, ele não vai sumir. Não te preocupa. É que nem organização de casa. Não se preocupe, que vai ficar lá. Todo dia. A louça em cima da pia. Então, comprometa-se nessa higiene do seu espírito. Com mais oração, com mais perdão, com mais amor, com mais gentileza, com abrir a porta do elevador e segurar para o outro entrar. Quando você for fazer uma gentileza para alguém, faça com a alma liberta. Não, eu fiz o almoço para ti ontem. O que tu vai me dar em troca? Isso não é gentileza, isso é uma troca. Você tem que fazer com a alma liberta. Nesse númerozinho que você tem aí agora, olhe bastante para essa florzinha. Olhe bastante para esses nomes e você vai riscar o número 3.
O número 3 você vai só riscar. Riscaram? E se essa pessoa hoje ela vai embora para o outro plano ao encontro de Deus? A pergunta é: tá tudo bem? Ou você tem muita coisa ainda para fazer com essa pessoa? O desencarne não escolhe o dia e o horário e marca na sua agenda. Não marca. Você está pronto. Você já fez, já abraçou, já disse que ama, já fez o que podia por essa pessoa. Você já se entregou a essa pessoa. As pessoas do seu afeto estão aí para aprendizado, para concretização do nosso aperfeiçoamento íntimo. Estamos prontos? Porque uma das coisas que a gente mais ouve é: como? De que jeito? Por quê? Todos nós vamos para a casa de nosso Pai. E temos que aprender a conviver com o bom e com o melhor. Temos que aprender a conviver com as nossas emoções e entender que cada um é um ser único. Cada um tem uma história para contar. Deus não disse vai e acumula bens para trazer. Deus disse vai e melhora-te a ti mesmo. O dinheiro é para os vivos. O acúmulo é para os vivos. Deus só quando chegar lá vai te perguntar: o que você fez? Qual foi a tua obra? Qual foi a tua obra? A única pergunta que Ele vai te fazer. Como que as pessoas vão lembrar de você? Ah, ela era uma pessoa maravilhosa. Ou aquela pessoa não tinha tempo para ninguém. Qual vai ser a sua obra? O que você vai deixar para as pessoas de bem, não de bens? O que você vai deixar de bem para cada pessoa? Era uma mãe amorosa? Uma mãe gentil? Um pai carinhoso? Um pai que ensinava? Um pai que protegia? Qual vai ser a sua obra que você vai apresentar quando chegar o momento? Então vamos cuidar da nossa saúde física e mental. Vamos cuidar dos nossos amores. Vamos cuidar da nossa tolerância. Vamos evitar a ganância. Vamos evitar os excessos do álcool, do excesso de comida. Comemos desordenadamente. Tudo isso são pecados que Deus já nos apresentou. Tudo que é demais faz mal. Então temos que entender o nosso processo existencial. A casa oferece aqui um curso. Que coisa maravilhosa! Venham aprender o quão espetacular é esse processo da espiritualidade. É um processo íntimo de cada um, de entender que a nossa alma é imortal e ela está em aprendizado constante. Façam dentro do seu lar orações diárias. Façam o evangelho no lar.
e aprendam a abraçar. Aprendam a dizer eu te amo, principalmente para vocês mesmos. Aprendam a se perdoar por aquilo que vocês não sabiam e agora sabem. Aprendam a valorizar o tempo de vocês com coisas que realmente são importantes. Porque a vida, ela está passando. Ela está passando. E aquilo que nós vamos deixar realmente é a nossa riqueza. É a única riqueza. Eu gostaria que vocês levantassem. E vamos fazer esse exercício agora. Abraça fortemente as pessoas que estão à tua volta e diga: eu te amo. Você é filho de Deus. Esse é o sentimento, esse é o pensamento. Não importa se a pessoa é diferente de você, não importa o credo, não importa a cor, não importa nada. Importa que estamos aqui, somos todos irmãos, dentro do mesmo contexto. Tentar aprender e ser feliz. Tentar aprender aquilo que é íntimo de cada um. A cada um compete. E a cada um sabe como vai a sua consciência. Mas se entregue a Deus, se entregue à oração, se entregue principalmente ao perdão. Porque Ele cura, Ele rejuvenesce, Ele reacende todo o amor que você tem dentro do seu coração. Muito obrigada pela paciência de vocês. Uma ótima noite para todos.